Boa tarde, crianças do 5º ano, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, como for de final de semana. Brincaram muito, se divertiram, né? Então nós estamos hoje aqui de volta para a nossa aula de ciências. Nós vamos continuar falando da água. Nós começamos na aula passada, falando da água da natureza, né? Já revendo que nós já vimos. Nós vimos que na natureza a água ela se encontra em 3 estados físicos diferentes. Quais são eles? O sólido, o líquido e o gasoso, certo? Na natureza, a água é um elemento não vivo do ambiente e é o componente que ocupa a maior parte da superfície terrestre. Mesmo assim, a quantidade disponível para o consumo é pequena. Parece contraditório, mas você entenderá ao estudar a distribuição da água na natureza. O esquema a seguir representa de que modo a água salgada e a água doce estão distribuídas na Terra. Observe aqui o gráfico. Nós temos o gráfico aqui, distribuição proporcional de água salgada e de água doce na Terra. Aqui, a água doce é 2,5%, que representa 69,5%. A água salgada nós temos 97,5%, entendeu? Então, a maior parte da água do planeta é água salgada. Isso é 97,5% é água salgada, apenas 2,5% é água doce. Desse 2,5%, ela está assim distribuída. 68,9% está nas geleiras, que é geleira na forma de gelo, no estado sólido. Quer dizer, a maior parte da água do planeta, a água doce, está na forma sólida, que é nas geleiras, ou então em neve. 29,9% de água doce está no subterrânea, está no subsolo, né? Que é no subsolo, lençol freático. 0,3% encontra nos rios e lagos, como é pequenininha, 0,3%. 0,9% está na umidade do solo, no vapor de água. Entendeu, pessoal? Então, você está vendo aí que a quantidade de água doce é apenas 2,5%. Desse 2,5%, 68,9%, quase 70% está nas geleiras, no estado sólido, que não é consumida. Apenas a gente consome a água do rio e do lago, que é apenas 0,3%. Veja aí como está. Nós podemos usar nossa água de maneira racional, sem desperdiçar, certo? Então, essa água, ela está sempre mudando de estado físico para o outro. Vocês já viram que ela se encontra na natureza em 3 estados físicos, que é o sólido, o líquido e o gasoso. A água no planeta está em 3 estados, que eu já falei, sólido, líquido e gasoso. Dependendo da temperatura, a água pode passar de um estado físico para o outro. Depende de quem? Da temperatura. Vamos descrever algumas situações que envolvem mudança de estado físico da água. Escreva as atitudes que você deve tomar para conseguir o que quer. São atitudes que você vai escrever depois. Amanhã cedo preciso colocar gelo na caixa de isopor para manter o suco fresco. O que é que eu devo fazer para que eu tenha esse gelo de manhã? Encher as forminhas de água e colocar no congelador. Se eu quiser ter o gelo, eu tenho que pegar as forminhas, encher de água e colocar no congelador, para que de manhãzinha ela esteja sólida. Não é isso? A segunda situação. Quero beber água da garrafa que foi deixada no congelador a noite inteira. Se eu quero beber essa água, o que é que eu tenho que fazer? Coloquei a garrafinha no congelador a noite inteira, amanheceu congelada e eu quero beber. O que é que eu tenho que fazer? Tirar a garrafinha do congelador e deixar fora por algumas horas,
para que ela possa passar para o estado líquido. Tudo bem. A terceira, você percebeu que as transformações que ocorreram nas situações escritas, o que causou cada uma delas? Escreva uma resposta e conte aos colegas. Você viu que a primeira você colocou as forminhas cheias de água. E a água passou do estado sólido para o estado líquido. De manhãzinha estava sólida. A outra é o contrário. Você tinha a garrafinha no congelador, estava na forma sólida. Você queria beber, você teve que tirar ela, deixar ela fora, para que ela ganhasse calor e passasse do estado sólido para o estado líquido, com o aumento da temperatura. Muito bem. Pense agora em roupas molhadas secando em um varal, né? A roupa está molhada, secando em um varal, certo? Em uma poça de água. A água da roupa e da poça somente secarão se estiver fazendo sol. É certo ou não? A água da roupa deve secar também ao evaporar com o vento, também com o calor do sol. Depois vocês vão responder e vão enviar para ti, certo? Aqui, continuando, as mudanças de estado físico. Ao colocar água líquida no congelador, ela se transforma em gelo, não é isso? Todo mundo já sabe. Quando você coloca água no congelador, ela se transforma em gelo. Isto é, o líquido se transforma em sólido por causa do frio. Esse processo é chamado de solidificação, né? Quando você coloca as forminhas cheias de água no congelador e demora lá algumas horas, a forminha vai estar, a água formou gelo. Então ocorreu o processo de solidificação. Passou do estado líquido para o estado sólido. Muito bem. Se o gelo, água sólida, for retirado do congelador, derreterá aos poucos, já que fora do congelador é mais quente, não é? Então o nome desse processo é chamado de fusão. Quando você pega o gelo, pega a pedrinha de gelo e coloca em cima da mesa, você vai observar que o gelo vai derreter, porque ele vai ganhar calor do ambiente. Então que processo é esse? É a fusão. É como se você vai chupar um picolé. O picolé vai derretendo se não chupar logo. Por quê? Vai ocorrer a fusão. Vai passar do estado sólido para o estado líquido. Muito bem. A secagem das roupas e da poça da água não depende necessariamente da presença do calor do sol, pois o vento também atua para que a água líquida das roupas e das peças se transforme em vapor. Nós podemos perceber que a roupa e a poça seca com a água líquida. Seca e a água líquida desaparece, porque ela passa para o estado de vapor, né? Gás. Estado de vapor no estado gasoso, certo? Então, quando a roupa está molhada no varal e depois de algumas horas ela está seca, porque ocorreu a evaporação. A água passou do estado líquido para o estado gasoso, né? Deixou de ser líquido, passou a ser gás. A água no estado gasoso, estado de vapor. A passagem do estado líquido para o vapor é chamada de vaporização. Né? Então, ocorreu o quê? A vaporização. Muito bem. Ó, quando uma panela com água é colocada no fogo, você está vendo aqui, né? A água ferve e a vaporização da água ocorre rapidamente, né? Você está vendo aqui, ó, o vapor subindo. A fumacinha que sai da panela não é vapor, já que o vapor é invisível. Essa fumaça são gotículas de água líquida que surgiram porque o vapor de água esfriou. Ao sair da panela, a água voltou ao estado líquido, ou seja, ocorreu a condensação, certo? Do vapor formado pela fervura da água. Então, se você colocar a tampa aqui, você vai ver que vai formar gotícula de água, porque o vapor vai encontrar a superfície mais fria, que é o ar, e vai ocorrer a condensação, a passagem do estado gasoso para o estado líquido, certo? Também é possível observar a condensação da água em diversas outras situações. A gotinha de água que se forma na tampa da panela, porque o vapor sai do alimento quente,
encosta na tampa que está mais fria. Ou seja, essas gotículas são formadas pela condensação do vapor. O que acontece quando você pega um copo com água gelada, né? E deixa fora da geladeira, você vai ver se você vai observar que o copo vai ficar bem suadinho por fora. Por quê? Porque o vapor de água que está no ar, ao tocar na superfície fria do copo, vai ocorrer a condensação. Vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Então, é a condensação. Certo? Tudo bem. Então, durante o banho, parte da água quente que sai do chuveiro evapora, gerando vapor de água. Esse vapor, ao encontrar a superfície mais fria, como os azulejos e os espelhos, resfria, voltando ao estado líquido, né? Você vê aqui, ó, que o azulejo ficou todo suadinho, porque o vapor da água que saiu do chuveiro, ao tocar no azulejo que estava frio, vai condensar. E aí vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Muito bem, então vaporização. Existem 3 tipos de vaporização. Existe a evaporação, a ebulição, né? E a vaporização. Ó. Tanto a roupa secando no varal, quanto uma panela com água no fogão, são situações que ocorrem no processo de vaporização. A água passa do estado líquido para o estado de vapor. Então, o que é vaporização? É a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. A roupa no varal, panela fervendo, né? Mas há uma diferença entre as duas situações, né? Com a roupa secando, o processo de vaporização acontece de forma lenta e independente da temperatura no ambiente. Né? Com a roupa no varal, a evaporação é lenta, né? Recebe o nome de evaporação. Quer dizer, a roupa secando no varal acontece lentamente, a natureza. O rio, né? A água do rio vai evaporando a receber o calor do sol. Aí é uma evaporação lenta. A roupa molhada no varal também é um processo lento, então é chamado de evaporação. Já quando você coloca água para ferver, você aquece a temperatura, aumenta, né, com o fogo. Então é um processo que ocorre mais rápido, então é chamado de ebulição. A ebulição acontece quando você aumenta a temperatura da água, né, passa de 100 graus Celsius ao nível do mar. Então ocorre a ebulição, quando você aumenta, quando você coloca água para ferver, aí ocorre o que? A ebulição. Você coloca a roupa no varal, ocorre a evaporação, certo? Muito bem, então essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, né? Revendo mais uma vez esse ano a água e as suas mudanças de estado físico. Quais são as mudanças? Sólido, líquido e gasoso. Né? A passagem do sólido para o líquido nós chamamos de fusão. Quando você coloca o gelinho em cima da mesa, vai derretendo, é a fusão. Você coloca água no congelador, vai passar do líquido para o sólido, ocorrer a solidificação. Você coloca água para ferver, vai ocorrer o quê? A ebulição, vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Você coloca a roupa no varal para secar, vai ocorrer a evaporação, que é a passagem lenta do estado líquido para o estado gasoso, ok? E o que é a condensação? É quando a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Quando você bota a tampa na panela, fica cheio de gotículas, né? Então ali ocorre a condensação. Quando forma as nuvens, o vapor sobe na atmosfera. Quando chega lá em cima na atmosfera é mais frio. Então aquele vapor vai se condensar, vai passar do líquido do gasoso para o líquido. Vai ocorrer a condensação, é transformar em gotícula de água nas nuvens. É o processo chamado de condensação. Certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Faça a leitura e até a próxima aula. Um beijo.